E amados, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje ficamos com o Salmo 52, né? Para lermos. Vamos tentar avançar como a gente costuma fazer, cada um lendo um versículo, né? A gente vai comentando algumas coisas e os irmãos vão enriquecendo, contribuindo. Algumas Bíblias têm ali como uma espécie de um orientativo, de um título, né? Um salmo didático, escrito por Davi, ao mestre de canto, quando Doeg, o Edomita, fez saber a Saul que Davi entrara na casa de Abimeleque. Versículo 1. Por que te glorias na maldade, ó homem poderoso? Pois a bondade de Deus dura para sempre. A tua língua rude pronto de destruição, e qual navalha afiada, ó praticadores de enganos. Tu amas mais o mal do que o bem, e mais a mentira do que o falar conforme a retidão. Amas todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. Também Deus te destruirá para sempre, arrebatar-te-á e arrancar-te-á da tua habitação, e desarraigar-te-á da terra dos viventes. E os justos o verão, e temerão, e se rirão dele, dizendo: Veja só o homem que rejeitou a Deus como refúgio, confiou em sua grande riqueza e buscou refúgio em sua maldade. Quanto a mim, porém, sou como a oliveira verdejante na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para todo sempre. Para sempre te louvarei, porque tu isso fizeste, e esperarei no teu nome, porque é bom diante de teus santos. Amém. Eu pensei em a gente dar uma lida, embora já tenha estudado, né, o livro de Samuel, talvez acho que uns 2 ou 3 anos atrás. Acho que vale a pena a gente lembrar só, para nos dar base. Primeiro livro de Samuel 22. Entender um pouco por que ele escreveu esse salmo dessa forma, né? Primeiro livro. Vamos ler do 9 ao 19, acho que vale bastante a pena. Então, né, numa conversa que estava tendo Saul, Doeg, e ali quando ele chegou na casa dos sacerdotes em Nobe, né? Então respondeu Doeg, o Edomita, que também estava com os servos de Saul, e disse: Eu vi o filho de Jessé chegar a Nobe, a Aimeleque, filho de Aitube. 10. O qual consultou por ele ao Senhor, ele deu mantimento. Ele deu também a espada de Golias, o filisteu. Então o rei mandou chamar Aimeleque, sacerdote, filho de Aitube, e toda a casa de seu pai, a saber, os sacerdotes que estavam em Nobe. Todos eles vieram ao rei. Disse Saul: Ouve, peço-te, filho de Aitube. Este respondeu: Eis-me aqui, meu senhor. Então lhe disse Saul: Por que conspiraste contra mim, tu e o filho de Jessé? Pois deste-lhe pão e espada, e consultaste por ele a Deus, para que se levantasse contra mim, e arma-me ciladas, como se vê neste dia. Respondeu Aimeleque ao rei e disse: E quem entre todos os teus criados há, tão fiel como Davi, o genro do rei, pronto na sua obediência e honrado na tua casa? Será que foi essa a primeira vez que consultei a Deus em favor dele? Certamente que não. Que o rei não acuse a mim, seu servo, nem a qualquer um da família de meu pai, pois seu servo nada sabe acerca do que está acontecendo. O rei, porém, disse: Com certeza você será morto, Aimeleque, você e toda a família de seu pai.
Disse o rei aos da guarda, que estavam com ele: Volvei e matai os sacerdotes do Senhor, porque também estão de mãos dadas com Davi, e porque souberam que fugiu e não me fizeram saber. Porém, os servos do rei não quiseram estender as mãos contra os sacerdotes do Senhor. Então disse o rei a Doeg: Volve-te e arremete contra os sacerdotes. Então se virou Doeg o edomita e arremeteu contra os sacerdotes e matou naquele dia 85 homens que vestiam estola sacerdotal de linho. Também em Núbio, cidade deste sacerdote, passou o fio da espada, desde o homem até a mulher, desde os meninos até aos de mama, e até os bois, jumentos e ovelhas, passou o fio da espada. Amém. Então é mais ou menos, esse salmo está sendo escrito, né? E o contexto dele que nós às vezes lemos, achamos um pouco pesado ou rude, é Davi expressando essa indignação em relação a Doeg. É bom a gente lembrar que era um tempo onde Saul ainda reinava, né? Mas o Senhor já havia o aborrecido, né? Já havia rasgado as vestes dele, como tinha dito a Samuel, e pediu a Samuel que não intercedesse mais por ele. Deus já havia, não só há muitos anos atrás, derramado óleo, mas já estava chegando o tempo, né, de Davi tomar a posição de rei, né, cumprir aquela promessa, e Saul estava perseguindo Davi, né, de cidade em cidade. Onde Davi se escondia, Saul ia atrás para tentar tirar a vida dele. E duas coisas me chamam a atenção, irmãos, nessa realidade. A primeira é, os irmãos lembram por que Saul foi rejeitado pelo Senhor? Lembra daquele momento? O motivo? Ele se precipitou, né? Ele desobedeceu a ordem do profeta. Perfeito, essa foi a segunda, né? E foi no tempo do sacrifício que ele não conseguiu esperar, certo? Mas para aquele sacrifício antes, lembra do que ele desobedeceu também? O Senhor mandou matar todos os homens e ele... Mulheres, filhos e quê? E jumentos ele poupou. Interessante, né? Quando Deus mandou ele não poupar, ele poupou. Mas em relação aos homens de Deus, às mulheres de Deus, ele não poupou nada. Ele mandou matar os sacerdotes, as crianças, os jumentos e os bois. Ligados à família do sacerdote. Ligado à família do sacerdote. Interessante que quando vem a ordem de Deus para fazer isso em relação ao inimigo, ele não cumpre. Mas ele exerce isso em relação ao próprio povo de Deus e aqueles que serviam a Deus, e ele deveria guardar. Isso me intrigou. Eu falei assim, poxa, se fosse só por poupar, por não querer matar, não faria nem com um, nem com o outro, nem com ninguém. Os irmãos concordam? Ah, não vou passar fio, né? Não, mas quando era uma ordem de Deus, quando era para realmente ter sido feito, né? Com Agag, né? Realmente o Senhor tinha dado uma ordem, desde aquele problema que houve lá atrás com Moisés, que eles atacaram o povo durante eles estavam naquele momento da travessia lá do deserto. Deus já tinha dado uma ordem em relação aos amalequitas clara, que eles seriam exterminados. Assim, tinha uma ordem, ele não cumpriu. E aqui não tinha uma ordem, e ele exerce exatamente esse juízo, esse fato. Algo que vai custar muito para Saul e para Doeg. E aqui tem uma coisa que me intriga muito, porque nós, como conhecemos a história, é fácil ler o texto e ficar do lado de Davi. Porque nós conhecemos a história de Davi, conhecemos quem é Davi, o seu coração, conhecemos como, né, a irmã Vanessa falou, né, o histórico das desobediências de Saul. Mas se a gente tentar ler o texto, voltando no tempo, e pensar com uma mente um pouco religiosa, Doeg estava do lado de quem? Do rei. Doeg estava dedurando, né, no bom sentido, assim, mas a favor de quem? Do rei. Que era o quê? Estava sendo fiel ao rei que estava naquele momento. Ainda que fosse algo humano. E isso me faz perceber
que realmente Doeg representa um grupo de pessoas que são mais fiéis a um sistema do que a voz de Deus. Elas são mais fiéis ao sistema religioso do que ao próprio Deus. Então elas delatam, entregam, fazem tudo como estivesse fazendo para Deus, só que na verdade estão fazendo para o homem. Não estão fazendo para Deus. Paulo foi assim. Não foi todo mundo que queria? Paulo trabalhou para o sistema. Trabalhou para o sistema. Cumpriu a risco o sistema. Depois veio para o Senhor. Mas quantas vezes, às vezes, nós encontramos pessoas que perseguem servos do Senhor, se dizendo cristãs, se dizendo pessoas fiéis a Deus, e baseado até naquela fidelidade que ela diz, né? Ela pisa, passa por cima e espreme muitos irmãos, né? Então eu fiquei pensando assim, no que Davi deve ter atravessado num momento como esse. Porque imagina Davi na sua cama dormindo depois, pensando assim: 85 sacerdotes foram mortos, bem como seus filhos, suas mulheres e todas as suas riquezas por causa de mim. Porque Doeg me entregou, ele estava lá, né? Como Davi devia lidar com esse fato, né? E isso é uma coisa também que a gente tem muitos testemunhos ao longo da história da igreja, né? Irmãos na época da perseguição na igreja da Romênia, por exemplo, alguém quando chegava numa família, pregava o evangelho e aquela família cria, numa visão humana, o cara estava trazendo desgraça para aquela casa. Porque quando eles criam no Senhor, perdia o filho, perdia tudo. Não tinham casa. Eu lembro de um testemunho que eu li, de até de um irmão, que ele pregou o evangelho, os irmãos creram, só que veio tanta desgraça de perseguição sobre os irmãos que ele deu uma amarelada, ele falou assim: poxa, irmão, perdão. Né? E aí o irmão que tinha crido falou: que isso, irmão, perdão nada. Você me anunciou a melhor notícia que eu já tive. Obrigado por ter trazido o Senhor para nossa casa. Né? Mas é porque a gente tem aquela ideia assim, que quando uma pessoa traz o Senhor para a gente, então ela está trazendo um mundo de flores e de facilidades. E como às vezes, muitas vezes, carregar o nome do Senhor nos ombros, né, vai trazer, como Paulo diz, muitas dores que ele carregava, as marcas de Cristo, né, como para aqueles que às vezes estão próximos. Né? Então eu fico pensando no quanto Davi deve ter pensado. Né? Você vê que até os soldados de Saul, que eram homens que faziam tudo por Saul, não tiveram coragem de avançar sobre os sacerdotes. Eles temeram. Eles olharam e falaram assim: pô, mas calma aí, ele é o rei. Era a ordem do rei, se você não obedecesse, você podia morrer. Você vê que o próprio soldado fala assim: pô, ele teme e coloca a própria vida em risco, porque ele olha e vê diante dele um homem de Deus. Ele fala assim: como é que eu vou botar uma espada no peito desse homem? Um homem sem arma, de linho branco, que serve ao Senhor. E que, pelo que ele falou, é tido como justo. Ele está fazendo o que ele sempre fez, intercedeu por Davi. Davi era alguém da confiança do rei e tal. Não sabia de nada, estava completamente por inocente. Ele temeu. E Doeg foi lá e meteu a espada no peito dos 85 homens, de suas mulheres, de suas crianças, de tudo. Doeg não tinha sido tratado de uma lepra por eles, né? Doeg... Isso não pesou, nem isso pesou na decisão dele. Não pesou. Então a gente está falando assim de uma oração que realmente Davi está indignado, né? E é interessante que Doeg era um homem que tinha algumas posses, né? Eu li um pouquinho sobre a vida dele, né? Ele, realmente, quando ele fala aqui, por que glorias na maldade, um homem poderoso, né? Era um homem que tinha uma certa condição, né? Pelo menos algumas referências bíblicas mostravam isso. E Davi está descrevendo de uma forma muito clara: a tua língua urde planos de destruição. É qual navalha afiada, ó praticadora de enganos. Eu fiquei pensando um pouco nessa questão e fiquei meditando no Senhor assim:
acredito que todos nós, cada um de nós, tenha um pouquinho de Doeg dentro de si, né? Não nessa plenitude de Doeg, né? Mas cada um de nós tem um pouquinho de Doeg dentro de si. Nós lutamos, né, contra esse Doeg, nós lutamos contra essa natureza. A gente estava falando agora mesmo da justiça própria, né? Dessa questão de, às vezes, a gente querer tomar a frente, resolver, agir igual a pessoa agiu com a gente, né? E isso é uma luta constante, né? Como diz, né, o espírito contra a carne. É uma luta constante nossa. Todos os dias da nossa vida, nós estamos lutando contra nós mesmos e buscando negar a nós mesmos e tomar a nossa cruz, né? Então, assim, às vezes alguns irmãos, quando leem o texto, preferem só sentar o pau em Doeg, né? Eu prefiro entender que sim, Doeg era exatamente esse homem que diz a Escritura, mas prefiro observar também que temos um pouco desse homem dentro da gente, né? E talvez seja por isso que tantas referências no Novo Testamento exortem a igreja, né? Exatamente por isso, como o nosso irmão Tiago fez. Olha só que interessante. Vamos ver se a gente dá uma lidinha lá em Tiago. Olha só. Versículo 7. Olha só que interessante, irmãos. O 3 e o 7. 3 e 7? Eu quando leio assim, leio pensando no meu dia a dia, né? Na minha própria vida, nas minhas atitudes e tal. Até porque Tiago escreveu essa carta não para Doeg, né? Digamos assim, não para os ímpios da época, mas escreveu essa carta para os irmãos, né? Sempre escrevendo para que essa palavra pudesse limpar, purificar, né? Trazer clareza. Ele diz assim para os irmãos: fala, amados, toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domado pelo gênero humano. Qualquer animal. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. Olha o que ele diz. Nenhum dos homens. Nenhum. Ele não diz alguns. Nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela nós bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, ele fala, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a vide figos? Tampouco a fonte de água salgada pode dar água doce. Então ele estava escrevendo por saber a realidade que aqueles irmãos estavam vivendo e que essa palavra seria importante, né, para clarear o interior e orientar o procedimento de muitos irmãos. Então eu fiquei pensando sobre isso, né? Nenhum homem pode domar a língua. Provérbios 26. Gosto desse, sempre gostei desse texto desde garoto. Calma aí, eu acho que eu... Ah, não, perdão. 25, 28. Diz assim, olha. Provérbios 25, 28. Como a cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Os irmãos lembram quando a gente sempre estudou, né? Por que as cidades do Antigo Testamento eram fortificadas, né? Porque, digamos assim, a gente não tinha nenhuma estrutura que se tem hoje, né? De forças armadas, polícia,
né? Então, assim, a confiança de uma cidade estava no muro que ela tinha. Por isso Jericó era considerada uma cidade tão segura a princípio, né? Porque o muro dava tempo, né, com que os habitantes pudessem realmente se organizar e se defender. Então, quando vinha o inimigo, o muro que estava levantado e as portas bem trancadas e ferradas davam condição da pessoa não ser pega o quê? De surpresa. E é interessante que o provérbio diz que uma pessoa que não tem domínio próprio é como uma cidade que não tem muro. O que acontece? Ele é pega de... O cara joga o carro em cima... Já foi. Por quê? Porque não tem muro. O que o muro faz? O muro dá tempo da gente não ser pego de surpresa. O muro dá tempo que a gente não pegue a espada e corte a cabeça do irmão. Ele dá é quando você tem aquele... Opa, calma aí. Ia agir, mas segurou. Então, olha a importância do muro. Olha a importância do domínio próprio. Porque às vezes, irmãos, a gente fica muito preocupado com a nossa ação, né? Então a gente vai... Mas às vezes a gente não se preocupa com a nossa reação. A ação é uma coisa mais ou menos assim. A ação, né, é uma coisa que a gente pensa. Então, não, eu vou separar um momento. Todo dia de manhã eu vou ler a palavra, vou tirar um momento de oração. Eu vou fazer isso, eu vou visitar um irmão. Essas são as nossas ações. Agora, e as nossas reações? E quando alguém, de repente, faz alguma coisa que nos põe em risco, ou põe em risco a nossa casa, como nós reagimos diante daquilo? Né? Então, às vezes, as nossas reações vão fazer a gente se conhecer mais do que as nossas ações. Às vezes, a gente tem uma ideia da gente pelas nossas ações. Não, irmão, agora eu estou bem, eu estou buscando, eu estou orando, eu estou buscando o Senhor, estou na vigília e tal. Às vezes, a gente tenta se conhecer mais pelas nossas ações, mas, na verdade, a gente deveria se conhecer mais pelas nossas reações. Porque são nas nossas reações que vêm as coisas mais do interior da gente. Quando a gente reage, é como quando a gente age, pode vir o que está mais aqui por fora. Mas quando a gente reage, é que vem lá do fundão mesmo. Né? Por isso ele coloca, ó... Minha versão diz que não pode... O homem que não pode conter o seu espírito. O homem que não pode conter o seu espírito. Olha para o Provérbio 16:32, como é que também ajuda esse entendimento. Olha que interessante, como é importante isso. Ó, o 16:32 diz assim: melhor... Esperar os irmãos. Melhor é o longânimo do que o herói de guerra, e o que domina o seu espírito do que toma uma cidade. Olha que interessante. Mas quem é herói para a igreja de hoje? Será que é o longânimo ou o herói de guerra? Quem as pessoas valorizam? O irmão que é longânimo, paciente, aquele irmão que as pessoas podem... E ele... Ou o cara que faz? O que é o herói de guerra? É o cara que faz, é o cara que age, é o cara que, né? É o cara que... Pá! É o que aparece, é o que está com a bandeira na mão. Só que Provérbios diz que é melhor o longânimo do que o herói de guerra. Isso me chama muita atenção. Melhor é aquele que domina o seu espírito do que aquele que conquista uma cidade. Porque não adianta conquistar uma cidade e não dominar o seu próprio espírito. Né? Olha que interessante. Ele diz assim, ó: o uso que o homem faz da sua língua é determinado por aquilo que ele ama do fundo do seu coração. O coração é a fonte e a linguagem é a corrente que parte do íntimo. Por isso que a reação é tão importante, porque a reação ela vem lá do fundo. Não, é um comentáriozinho que o irmão colocou aqui, eu achei interessante, mano. Ele fez uma comparação como o coração fosse a fonte, né, e a linguagem fosse o leito do rio, né? Então, assim, é a reação, porque a gente pode se passar por uma pessoa educada, né? A gente pode se passar por uma pessoa polida, a gente pode, né, falar bem, tratar as pessoas bem, a gente pode fazer tudo isso. Mas num certo momento, alguém dizer alguma coisa pra gente
que realmente mexa profundamente com a gente, e aí a gente solte lá de dentro muita coisa que realmente existe dentro de nós. E que o Senhor deseja nos limpar. Às vezes eu acredito até que o Senhor permita isso, para que a gente tenha essa consciência, né? Que a gente vai andando, fazendo tanta coisa, daqui a pouco a gente está se achando tão bom cristão, tão espiritual, tão buscando. Aí o Senhor permite uma situação para que a gente possa conhecer quanta coisa, pelo menos dentro de mim, é necessário ainda ser limpa. Né? Que a gente às vezes se coloca, eu pelo menos acabo vivendo com uma pessoa, poxa, não, né? Mas e aí o Senhor permite que venham situações, para olha só, como há coisas lá no interior que precisam ser ainda limpas. Aí Marcos 7 dá uma ajuda também para a gente, para esclarecer essa questão, porque o próprio Senhor Jesus fala dela com muita clareza, né? 7:19. Não, vamos ler do 18, né? 7:18 também nos ajuda a entender algumas coisas. Às vezes nós achamos que quando uma pessoa diz alguma coisa pra gente, aquilo que a pessoa está dizendo nos contamina, né? Mas Jesus disse alguma coisa muito interessante. Diz assim: então lhes disse, assim vós também não entendeis? Porque ninguém entendia dessa forma. Por isso que Jesus falou assim. Ninguém entendia. Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não pode contaminar? Jesus está falando isso. Pode ficar tranquilo. O teu problema não é com o que está fora. É como Jesus estivesse falando assim, o teu problema, Rafael, não é com o teu vizinho, não é com o teu chefe, não é com a pessoa que você convive. O teu problema não é com quem está fora. Nada disso pode contaminar, porque não lhe entra no coração, no ventre, e sai para o lugar escuso? E assim considerou ele puro todos os alimentos. E dizia, o que sai do homem, isso é o que contamina. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, o furto, o homicídio, o adultério, a avareza, a malícia, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Então, lendo esse texto, né, qual a prioridade que os irmãos acham que o Senhor tem com a nossa vida? Em arrumar as coisas que estão fora, problemas circunstanciais, ou limpar o nosso coração por dentro? Baseado no que a gente leu. Qual seria a prioridade do Senhor? Nosso coração. Limpar o nosso coração, porque Ele nos ama e Ele está preocupado conosco e quer que a gente não se contamine. Então, em vez do Senhor resolver os problemas que nós pedimos para Ele resolver, às vezes Ele deixa os problemas que estão fora para atingir uma limpeza dentro da gente. Por isso que às vezes Ele não resolve todos os problemas que às vezes nos fustigam tanto. Porque esses problemas nos ajudam a perceber, a entender, a buscá-lo, a chorar, a se quebrantar, né? E nesse processo o Senhor vai limpando a gente por dentro, né? Eu realmente percebo que talvez toda essa perseguição que Davi passou tenha feito muito bem para ele. Ele teve muitos exemplos, ainda que negativos. Ele conheceu um rei desobediente e viu o que custa a desobediência de um rei. Por isso talvez ele tenha orado no Salmo 51, não retire de mim o teu Espírito Santo, porque ele viu o Espírito Santo saindo de Saul. Ele viu o demônio na vida de Saul, ele viu que ele tinha que tocar a harpa para aquele espírito sair. Ele sabia o que custava. Ele acompanhou, ele foi perseguido. Ele sabia o que era o custo da perseguição, por isso ele não perseguiu seus inimigos. Por isso ele foi tão misericordioso com aqueles que chamaram ele de cão, tacaram pedra nele, quando ele teve que fugir da sua cidade
por causa que seu filho Absalão vinha tomar o reino. Talvez tudo que Deus construiu dentro do coração de Davi tenha sido construído em dias muito difíceis. Nos dias da caverna de na caverna de Adulão, no deserto já próximo dos filisteus, vivendo em terra estranha. Ele sabia o que era morar na terra estranha. Por isso ele tratou tão bem os estrangeiros e acolheu tão bem, né? Então, com isso, eu acho que a gente passa a ter uma outra visão, né, sobre as questões que estão ao nosso redor. Eu acho que a gente não vai ficar tão preocupado com problemas, não vai ficar tão preocupado com tristeza ou com alegria. A gente vai entender que, independente de toda e qualquer situação, existe um propósito de Deus: trazer a plena varonilidade de Cristo dentro de cada um de nós. Dentro de cada um de nós, Cristo precisa ser amadurecido, Cristo precisa crescer, Cristo precisa tomar todo o espaço. Então, cada vez que Deus tira alguma coisa da gente, nesse lugar Ele põe Cristo. Só que tirar alguma coisa da gente, fazer a gente perder alguma coisa, aos nossos olhos carnais é custoso. Quem gosta de ser humilhado? Quem gosta de ser perseguido? Quem gosta de ser caluniado? Quem gosta de ser difamado? Ninguém. Mas Jesus disse no final, ali em Mateus 6, né? Perdão, 5, que quando essas coisas acontecessem, o que ele disse? Levantai as vossas cabeças, porque assim os profetas sofreram, né? Que breve, tá muito breve a vossa salvação, né? Então, eu acredito que talvez hoje uma grande importância, algo bem importante no cristianismo atual, seja a gente estar preparado e bem estruturado para isso, irmão. Sabe? Tá bem centrado em Cristo, bem centralizado na pessoa de Cristo, sabe? Assim, pedindo ao Senhor graça para que realmente o Senhor se torne o nosso tudo e que a gente esteja bem consciente de que essas coisas vão vir sobre a nossa vida. Elas vão chegar, irmão. Uma hora ou outra elas vão chegar. Elas vão chegar. E nós vamos precisar o quê? Estar bem firmes, bem preparados em Cristo, para não deixarmos o quê? O nosso espírito ficar sem muros e a gente fazer o que acha que tem que fazer. E às vezes eu, próximo de algumas pessoas que eu conheço e tenho apreço, porque são pessoas sinceras e fiéis. Eu já vi irmão falando isso, irmão fiel que serve mesmo ao Senhor, serve mesmo, assim, que tem o coração no Senhor. Né? Já vi irmãos falando isso. Não, mas o meu nome não. O meu nome, se me acusou tem que provar e eu vou até o final e brigo até o final com ele e ele vai ter que provar isso, ele vai ter que... E ele está falando daquilo com o maior apreço, porque ele manter o nome dele é muito importante. Até por um sentido aparentemente correto. E às vezes ele não percebe que Deus também está quebrando isso nele. Porque Cristo também tem um nome acima de todo nome. Ele tem um nome. Nosso nome não é nada. Ele tem um nome. E olha o que ele passou. E olha como foi a sua reação. Mudo, como um cordeiro, indo para o matadouro. E foi o que Paulo falou também mais tarde, que todos os dias somos entregues à morte, como o cordeiro indo para o matadouro. Então, muito em cima das reações, né? E isso é uma coisa que o Senhor não tem como. Ele tem que tratar com a gente, não é algo mental. Isso é muito importante da gente entender. Não é algo, a gente vai ler a Bíblia, entendeu? Não, agora eu entendi, isso aqui está bem entendido, compreendido. Isso não vai resolver no dia da reação. Porque o dia da reação só tem uma coisa. Para tratar com a gente, é a cruz. Não tem outra coisa. É claro que a escrita é fundamental. A verdade escrita é fundamental. Mas se a verdade escrita ela não for aplicada com a dor da cruz, então ela não consegue o resultado da ressurreição. Não consegue vir vida.
não consegue vir a reação como Cristo estivesse vivo e reagindo através de nós naquele impasse que nós estamos. Por isso que o mais complexo no cristianismo em si não é o que as pessoas ensinam hoje, é exatamente aquilo que ninguém prega. Se alguém te pedir a túnica, ter o quê? Deixa a capa. A gente está pensando em dar a túnica. Está pensando assim, pô, será, cara? O que esse cara vai fazer com a minha túnica? Pô, meu irmão, esse cara não trabalha, o cara não quer, o cara é um 7, meu irmão. Será que Deus eu tenho que dar a túnica? A gente está na túnica. A gente está na túnica, porque a capa a gente não está nem pensando. Está na túnica. Né? A gente está pensando se vai andar 1 milha com o irmão que a gente não aguenta. A gente não está pensando na segunda. Estou falando eu, pelo menos, Rafael. Rafael, estou fazendo a conta se aquele irmão merece que eu ande 1 milha com ele. Irmão, eu não estou nem na segunda, irmão. Eu nem andei 1 com ele e estou ouvindo a graça e a verdade de andar a segunda. Estou andando, fazendo força para andar 1 e para dizer, olha, andei 1, irmão, tá bom, já fiz minha ação. Por quê? Porque falta operação da cruz. Falta morte. Como é que eu vou querer vida se não tem morte? Para querer vida tem que ter morte. É muito bom falar da vida do Senhor, mas nem todo mundo quer falar da morte do Senhor. E para ter a vida do Senhor, tem que ter a morte do Senhor. Aí nós não estamos falando da nossa confissão de fé, pura e simplesmente naquele dia que nós confessamos que Jesus Cristo é o Senhor e que Ele morreu e ressuscitou ao 3º dia, está à destra do Deus Pai glorificado. Nós estamos falando da nossa confissão de salvação. Estamos falando do desenvolvimento da nossa salvação. Estamos falando do nosso caminhar, né? Desse Cristo crescendo e amadurecendo dentro de cada um de nós, né? Então, assim, isso é algo que o Espírito Santo realmente está desejoso em fazer com os filhos que se deixarem fazer. Porque aí é muito interessante o que Jesus disse. Ele diz o quê? Quem quiser vir após mim, tome sua cruz, negue-se a si mesmo. Mas é quem quiser. Então o Espírito Santo está procurando quem? Quem quer. Que não consegue, irmão, mas quer. Não estamos falando de ninguém perfeito super crente. Estamos falando assim, que não consegue, mas quer. Ele está procurando. Que não fuja da cruz. Que não, sabe? Que passe mudo. Que passe calado. Que entenda que aquilo faz parte na sua vida. Pode ser qualquer coisa. Às vezes até uma... né, sei lá, uma situação difícil, um aperto, uma enfermidade, qualquer situação, uma perseguição, qualquer coisa, uma situação, que entenda que talvez toda a vida que Davi está ganhando é resultado da morte que foi operando na vida dele. Assim, não tem como, é custoso. Então, assim, a gente sabe que muitas pessoas querem dar muito para Deus, mas poucas querem dar tudo. E Deus busca as pessoas que querem dar tudo. Obviamente não estamos falando de dinheiro, nem de nego aí pedindo dinheiro, até não estamos falando disso. Estamos falando da questão da rendição. É por isso que Deus sabe o que pedir da gente. Ele sabe o que pedir. Às vezes ele faz o contrário da promessa, né? A gente fica esperando tanto tempo a promessa e Deus está esperando aquele tempo todo a promessa. Tudo aquilo vai criar uma tremenda expectativa, vai gerar algo maravilhoso, transbordante, e vai chegar num ápice, e aí ele vai meter o dedo e pedir. Não foi o que ele fez com Abraão? Imagina um cara que... Cada um quer uma coisa, né, irmão? Cada um quer uma coisa. Todos nós não queremos a mesma coisa, cada um quer uma coisa. Abraão só queria um filho, Abraão não queria dinheiro. Sabe onde vai ser atrás de dinheiro? Quando ele foi com os 318 lá e conquistou e derrubou aqueles reis, ele falou, não, me dá o meu despojo. Ele nem quis. Ele não queria dinheiro, Abraão não queria dinheiro. Abraão queria um filho. Isso ele queria. Toda vez que ele conversava com Deus, ele falava, ele queria um filho. Senhor, mas meu mordomo Eliezer, Senhor.
ele vai herdar todas as... Ele queria um filho. E vocês ficaram 24 anos esperando um filho. E depois o filho vem de uma forma milagrosa. E você circunda o teu filho, bota a marca que está em você, a marca nele. E aí você vê assim, pô, agora vai vir a grande nação. Agora todas as promessas de 24 anos que eu andei com Deus e fui fiel na presença dele, agora tudo isso vai desenrolar na minha vida. Agora tá tudo, pô, agora tá tudo bênção mesmo. Minha mulher, a Sara, tá feliz. A gente errou no negócio de Ismael, mas agora a gente viu Deus mesmo, tá agindo e tal. E diz que depois, porque ele fez muitas festas com o nascimento de Isaac, lá, muitos dias de festa. Depois desses dias, o que Deus fez? Agora pega isso aí, Abraão, e leva lá no lugar que eu vou te mostrar e você sacrifica ele para mim. Tá tranquilo? Pensa no que significava o que ele estava pedindo. Não assim da gente conhecer o texto bíblico e tudo. Deus estava pedindo o fundo do fundo do fundo do fundo do fundo do coração daquele homem. Só quem tem filho tem uma noção do que é um... Imagina, e às vezes a gente não... Imagina, Xande, foi o que você falou. Quem tem filho. Mas a gente, quando quis ter filho, muitos irmãos daqui se relacionaram e logo tiveram filho. Se a gente chamar um irmão aqui que ficou 10 anos para engravidar, esse irmão já vai ter uma outra noção que a gente não tem. Concorda, irmãos? Porque a gente falou assim, vamos engravidar? Vamos. Tivemos nosso filho. E quem está querendo engravidar 10 anos e não consegue? E quem está tentando há 24 anos? E que é isso da vida? O que aquilo significa? Então, assim, não tem como a gente esperar que Deus peça menos do que isso pra gente. Deus vai pedir o quê? Tudo, a nossa vida. Deus vai pedir a nossa entrega. Deus vai pedir a nossa rendição. Deus não vai pedir que a gente vá 3 vezes a semana num culto e dê o dízimo. Mas quando chega na hora da gente tomar as decisões mais importantes da nossa vida, a gente mesmo escolha porque a gente saiba o que é melhor. Não é isso. Ele realmente quer o todo. Aí entra naquela questão do governo mesmo, né? Ele quer governar por completo, quer governar por inteiro. E aí parece que o trabalho do Espírito Santo na gente é como um homem sentado sobre um boi selvagem. Não é assim que ele falou de Manassés? Como é que é o boi? Ele fica pá, 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 e o cara que tá em cima tá como, né? Ou o cara que tá com a corda tá como? Ele tá tranquilo. Porque ele sabe o quê? Ele sabe, meu irmão, que o touro vai cansar. Ele sabe que o touro vai cansar. E ele vai deixando até que amansa, até que o animal entende que ele não vai ter força para dominar o treinador, o homem que está dominando ele. E ele vai se deixar ser dominado. Não foi assim na vida de Jacó? Quanta força Jacó fez até perder as forças e até perder o andar da coxa. Para poder entender que realmente não tinha como. Até Nabucodonosor entendeu isso depois de 7 anos comendo grama. Hoje entendo que o céu governa sobre a terra. Ele falou, hoje eu entendo. Assim, talvez essa seja uma lição da vida prática. Eu estou falando hoje mais sobre a vida prática, né? Essa seja uma lição da vida prática nossa, do discípulo. Entender que o céu governa sobre a terra. Entender que o Senhor vai deixar a gente cansar enquanto a gente vai fazendo força. Sabe? Enquanto a gente quiser tentar resolver. Sabe aquela... A melhor coisa é fazer o quê? Se render. Por isso o texto disse o quê? Que melhor é o longânimo do que o herói de guerra. Melhor é o longânimo. Melhor é aquele que domina o seu espírito do que aquele que conquista uma cidade, né? Então, assim, eu acho que Davi está expressando, claro, está expressando uma indignação, né? Ele está
No versículo 5 ele diz assim: também Deus te destruirá para sempre, há de arrebatar-te e arrancar-te da tua tenda e te extirpará da terra dos viventes. Ele está dizendo isso e foi o que aconteceu com Doeg. Certamente um fim muito triste, né? Os justos hão de ver tudo isso, temerão e se rirão dele, dizendo: eis o homem que não fazia de Deus a sua fortaleza, antes confiava na abundância dos seus próprios bens e na sua perversidade se fortalecia. Aqui eu também tirei uma instrução para a minha vida, né, tentando ver dessa forma também esse pouquinho de Doeg que há dentro de mim, né? Como é interessante, o texto o tempo todo fala desse tipo de homem, ele sempre coloca esse homem, né? Seja quando ele fala da língua, da maldade, do modo como maquinava, mas sempre que você vai encontrar nos Salmos esse homem ligado a uma confiança nos seus bens e na sua riqueza. Sempre vai haver uma relação entre isso. Achei isso muito interessante. Porque se a gente for lá em Mateus, apesar de, né, os irmãos que estudam aí sabem até de cabeça, os Merodachs, Astarotes, Baals e tantos nomes de falsos deuses, mas são falsos deuses ditos pelos homens. Quando o Senhor fala, ele diz que só existem 2 senhores. Ele não fala que existe ele e um montão de falsos deuses. Quem levanta os falsos deuses são os homens. Para ele existem sempre o quê? 2 senhores. Então ele diz assim: ninguém pode servir a 2 senhores. Porque ou há de aborrecer de um e amar a outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não pode servir a Deus e às riquezas. Olha que interessante. É impossível amar a Deus e confiar nos seus bens e na sua riqueza. É impossível. Ele diz que não tem como. Ou ele ou as riquezas. E todas as vezes que aparecem esses homens aqui, como nós estamos lendo, sempre a Escritura coloca homens que confiavam na sua fortaleza ou confiavam na abundância dos seus próprios bens ou na sua perversidade. Então olha que coisa danosa é essa questão de confiar no dinheiro. Paulo chega a dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E coloca até que alguns irmãos lá, entre eles, né, fizeram muito mal a si mesmo, percorrendo esse caminho. Desviando da fé. Até. Tiago, Timóteo, né? Então, assim, isso acho que é uma outra coisa que Davi também começou a aprender desde cedo. Não pôr a sua confiança no dinheiro. Porque um rei, qual era a confiança de um rei, irmãos? Era em 2 coisas: no seu palácio, nas suas riquezas e na força dos seus cavalos, né? Por isso que a Escritura diz: uns confiam em carros e cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Porque isso era comum na época. Como é que você media um exército? Pela quantidade de cavaleiros e de cavalos, pela força do exército. Dependendo da força que o exército tinha, o outro nem saía para lutar com ele. Né? Então se confiava no poderio bélico e no poderio econômico. Mas Davi desde cedo aprendeu a confiar o quê? No nome do Senhor. Por isso ele disse para Golias: você vem contra mim com espada e lança, mas eu vou até você no nome do Senhor dos Exércitos. Então isso foi algo incutido, algo realmente importante que a gente deve carregar, porque no dia da reação é que a gente expressa isso. Porque no dia que ele podia perder alguma coisa, no Salmo 51,
Ele não falou assim, Senhor, Senhor, faz qualquer coisa, mas deixa meu palácio. O que Saul falou? Não, Samuel, tudo bem, eu errei, mas fica aqui, me honra como rei. O que era importante para ele? A honra humana de ser rei. O posto. O medo de perder o posto. Por isso querendo matar o sucessor. No dia da reação, não dá pra gente disfarçar. No dia da reação, a gente vai querer se apegar àquilo que tem valor pra gente. O que tinha valor para Davi? O palácio? O exército? O dinheiro? Não. O dinheiro ele separou todo e entregou para construir o templo, para Salomão construir. Então o dinheiro para ele também não tinha valor nenhum. Mas tinha valor para ele o Espírito Santo de Deus. Olha que interessante. Porque ele sabia que quando ele estava sozinho numa caverna, dormindo num travesseiro de pedra, quem estava com ele salmodiando era o Espírito de Deus. Que no dia que ele chorou a morte de 85 sacerdotes e de todas as suas famílias, quem consolou ele foi o Espírito de Deus. Que no dia que ele comeu pão e água e até a sua esposa ficou no palácio com seu filho, quem atravessou aquele rio com ele foi o Espírito Santo de Deus. Ele sabia que ele era o Consolador, estaria para sempre com ele. Ele falava, a tua graça é melhor do que a vida. Ele preservava, ele dava valor àquela comunhão. Ele podia perder tudo, menos aquilo. Então, na hora de perder alguma coisa, qual era a reação dele? Não, isso aqui não, isso aqui não. O resto, se eu quiser, leva tudo. Toma reino, palácio, entrega para quem quiser, dinheiro. Mas isso não, Senhor. Não retires de mim isso. O teu Espírito Santo. Então, eu entendo de uma certa forma assim, irmãos, que o Senhor está trabalhando na nossa vida, que o Senhor está literalmente como com um martelo e com a marretinha esculpindo a nossa vida, né? Procurando realmente, através da sua palavra e através do tratamento diário do Espírito Santo, realmente purificando a nossa vida, sabe? Porque quanto mais Cristo estiver dentro de nós, mais seguro nós estamos. Quanto menos Cristo, sem muro. A gente reage, irmão. A gente não tem... Olha, eu realmente eu achava que eu não tinha... Algumas coisas assim eu achava que eu não era capaz de fazer, né, na minha cabeça, né? Quando eu vi um irmão missionário que ama a obra do Senhor, que matou uma empregada porque ficou irado. Irmão, nós somos capazes de tudo. Nós somos capazes de tudo, irmão. Se a gente se acha bonzinho, a gente só está se enganando. Paulo diz o quê? Essa carne é amante do mal. A gente é capaz de tudo. Se não o fazemos, é pela presença do Espírito Santo na nossa vida e pela graça operante do Filho de Deus. É porque um dia fomos salvos nele e ele mesmo, para a sua glória, tem desenvolvido essa salvação em nós, para a glória dele e do Pai. Irmão, mas nós continuamos realmente assim, como miseráveis, como pessoas totalmente dependentes da sua graça e da sua misericórdia. É por isso até a gente estava, quando o irmão Paulo falou, já começamos, que a gente estava falando, realmente tinha tudo a ver com que acabou sendo outra coisa aqui, né? Mas tem tudo a ver, assim, como, né? Como a gente vai se levantar contra um irmão, né? Em que condição? Não tem essa condição. A gente pode até ter noção do sofrimento, porque Paulo fala isso claramente na carta. Ele diz assim, olha, cuidado com Alexandre o latoeiro, porque muito mal me fez, mas o Senhor lhe dará a sua paga. Paulo não era um homem exagerado, Paulo era um homem comedido nas suas palavras. Quando ele fala que Alexandre Latoeiro fez mal, irmão, é porque aquele homem fez muito mal para aquele homem de Deus. Muito mal. Mas muito mal. Mas você não vê Paulo usando as revelações que ele recebeu,
ou usando uma autoridade que o Senhor tinha dado para ele, para pegar esse sermão e fazer o quê? Buf! Sabe com quem está falando, rapaz? Está falando com Paulo. Está escrevendo todas as cartas, que é apóstolo, que é isso, que é aquilo, que carrega a marca no corpo. Quando ele falava isso, ele falava por outra situação. Porque faço isso, que olha, preguei, já fui em vários lugares da terra, muitas igrejas e tal, ó, toma você aí. Ele falou isso? Ele ficou calado. Mas ele falou, o Senhor vai lhe dar a sua paga. E dá mesmo, irmão. O Senhor dá. Quando o servo de Deus se cala, o Senhor realmente opera. Vide Labão, poxa. Depois do tratamento de Jacó. O Senhor apareceu para ele, pô. E a hora que ele não tinha nem intimidade com Deus. E falou assim, meu irmão, não faça nem bem nem mal com esse homem. Senão você vai se ver comigo. Mas é isso o quê? É quando a pessoa se rende, se cala. Lembrei de Balaão. Balaão, ele foi usado de uma certa forma, estrategicamente, ele pensou maquinando mal, né, com o povo de Israel. E depois que o mal foi instalado, se resolveu, tudo, né? Lá no capítulo 21, Deus manda eles atacarem o povo, onde Balaão estava. E Balaão foi morto, como se fosse um... Mas o Senhor sempre vai trazer. Olha o mal que Balaão fez. Balaão, o caminho de Balaão, em Apocalipse, a doutrina de Balaão. Um mal foi inserido. Não tem como o Senhor não dar a paga. Porque quando o servo de Deus se rende, nada fica mais pessoal. Não tem mais pessoalidade. Não tem Paulo, não tem Pedro, não tem João, não tem Maria. Não tem nada pessoal. É aquilo que Deus falou assim, olha, você tocou, quando Israel estava com o coração assim, quando alguém tocava em Israel, tocava na menina dos olhos do Senhor. Não era uma questão pessoal. A questão que nós temos que evitar são as questões pessoais. O irmão pisou no meu calo, eu vou lá e... Tum. Não, irmão, é assim... O irmão falou alguma coisa, eu vou lá e reajo na altura com o irmão. Não é isso. Se o irmão falar mal, eu tenho que abençoar. Se o irmão me perseguir, eu tenho que orar por ele. Essa é a instrução bíblica nossa. Agora, não significa que Deus não vai fazer nada. É claro que ele vai fazer. Não há dúvida bíblica disso. Mas o que o Senhor exige de nós? Que a gente cobre que o Senhor faça isso? Não. Que a gente peça que o Senhor faça juízo? Não. Que a gente peça para o Senhor ir lá e responder? Não. Cabe a nós a nossa parte. Orar e abençoar. Tem uma passagem, né, que o Senhor, os discípulos falam, manda fogo, Senhor. Exatamente. Mas não significa que Deus não vá fazer. Isso é importante a gente entender. Vai fazer. Mas ele vai fazer por causa dele e por causa do nome dele. Não por causa do nome do João, do Pedro, do Rafael, da Maria. Não. Vai fazer por causa do nome dele. Por amor ao nome dele. Isso é importante a gente entender para ter esse equilíbrio, entendeu, irmãos? E poder ficar tranquilo assim. Buscar a ajuda do Senhor para que a gente não seja embaraçado nas nossas reações. Porque na minha vida eu percebo isso. Às vezes a gente vai caminhando, a gente vai caminhando com o Senhor, a gente vai se esforçando, mas às vezes onde é que a gente se enrola? Numa reação. Assim que a gente vê, às vezes tem um pai ou uma mãe, alguém mexeu com o filho dele de uma forma que tocou muito ele, irmão. O homem e a mulher virou bicho. Passou por cima. Ela xingou pastor, mãe, tudo, vai tudo. Na hora vai tudo. E aí a pessoa pega na reação dela. Não tinha muro. Não dominou seu espírito. E aí existem duas saídas. Ou se quebrantar, se arrepender, reconhecer que errou e retornar, ou por vergonha se endurecer mais ainda e seguir um caminho que vai trazer mais dor, mais angústia e mais inquietude interior. A gente aprende muito com Jonas, né? Na questão da rebeldia dele, ele desejava a morte dos ninivitas, né? E Deus ensinava ele através daquela bobreira, né? Eles não sabem discernir bem ou mal,
da mão esquerda, da mão direita, eles não... Você acha que eu não vou ter misericórdia dele? Eu vou ter mais misericórdia da tua bobreira do que deles. A justiça própria dele ali, querer... É muito forte. É muito forte, mas num ponto ele tinha que ter razão, né? Porque claro, a história... humanamente... você vê que... Razões humanas. Razões humanas. É igual dar um tapa na nossa cara. Se a gente não tem razão... Muito ruim, muito agressivo. Alguém chega e diz, dá um tapa na tua cara. Você não tem razão... Até a gente entender que o cristão não tem razão, tem cruz. Aí você entendeu isso, está resolvido. Mas enquanto não entende isso, tem razão. Pô. O cara meteu a mão na tua cara, irmão. Tu não tem razão? Aí, isso é o difícil. Agora, olha só a questão que você colocou. O problema é a justiça de Jonas. Mas a justiça de Deus, ela acontece. Deus teve misericórdia. Mais décadas depois, com a Síria e com Nínive. Por quê? 70 anos depois. Por quê? Exatamente. Aí eles não lideram, aquilo não foi dado prosseguimento. Veio a misericórdia, veio a graça, veio a oportunidade, mas não se deu prosseguimento. Então assim, o Senhor age, mas o Senhor, a ira do homem, como diz Tiago, não faz a justiça de Deus agir, cara. A gente ficar assim revoltado numa situação não faz com que Deus haja. É interessante. Pelo contrário, a gente tem que clamar misericórdia, e Deus vem com misericórdia. Agora, se a pessoa rejeitar a misericórdia e a graça de Deus, aí Deus vai agir com a sua justiça, mas aí é o Senhor. Isso é muito difícil hoje, assim... Eu não sei em que época a gente está vivendo, mas... É uma época complicada, assim... Né? É uma época complicada, porque a gente vê algumas coisas que realmente nos espantam, mas estão ligadas a isso. Cidade sem muros. Quanto a mim, porém, sou como oliveira verdejante na casa de Deus, confio na misericórdia de Deus. Olha o que Davi está falando. Davi não está falando que é o cara. Ele não está falando que ele é o bom, do é o ruim. Ele está falando só que, quanto a ele é como uma oliveira verdejante na casa de Deus. Eu confio na misericórdia de Deus. Estou aqui para Deus me ajudar, me socorrer. As situações na nossa vida, que até para se revoltar, não é contra o homem, é fácil, aí é fácil. Até contra Deus também é fácil. Porque se você analisar esse coração, né? De justiça própria, né? Que Deus é comigo, essas coisas assim, né? Eu sou servo do Senhor. E por que o Senhor permitiu que isso tivesse acontecido com 80 homens do Senhor? Né? Porque ele viesse matar todo. Senhor, sabe? Muitas tragédias ocorrem, né? E as pessoas se revoltam, ficam magoadas com Deus. Eu conheço um pai que ele perdeu a mãe, né? Perdeu a esposa. Ele fala, Alexandre, eu tenho ódio de Deus. Deus para mim, nada é alguma coisa. Indo para a igreja, né? Eu não conheci, foi relatado. Indo para a igreja, atravessando. Por que Deus permitiu? Então, ele participou de um grupo de pessoas que tinham mágoas do Senhor, né? Por alguma tragédia, algum fato que eles acharam que Deus poderia interceptar e ter livrado eles. Um estava saindo da igreja universal, o garoto, né, foi atropelado também, né, foi um caso de atropelamento. O pai não conseguiu entender, né? E já outros que passaram por essa realidade já reagiram de uma outra forma, né? Reagiram com outro extremo, conforme uma mulher que perdeu um filho de 8 anos e no enterro, né, ela agradeceu a Deus pelos 8 anos que o filho dela pôde estar com ela. Privilégio que Deus deu a ela de ter criado aquele menino por 8 anos, o garoto morreu atropelado. Entendeu? O pastor Manuel que me contou essa história no púlpito. Então é um extremo na revolta. Outro extremo é um coração que usa aquele negócio para... Então, mas você não acha assim que isso está ligado ao que cada um conhece de Deus? A como o evangelho foi apresentado para aquela pessoa? Porque o evangelho é o conhecimento de Deus.
Cada um desses que você contou conhece a Deus de uma maneira. Uns sabem que Deus é soberano. Ele conhece Deus dessa forma. E ele não discute com Deus. Ele sabe que Deus é assim. O outro, pode ser até eu, tá? Não estou falando mal dele não. Pode ser que eu reaja até assim. Mas para o outro, Deus é meio que servo dele. Quando você age assim, achando que Deus é teu servo, pô, Deus, caramba, tu não me abençoou aqui. Pô, Deus, essa era a porta. Pô, Deus, tu levou assim. Como é que eu estou agindo? Como eu tivesse Deus fosse o gênio da lâmpada. Então, quando Deus não age, quando o gênio não entra, o que acontece? Eu pulo. E outra coisa é aquele que realmente, como essa de 8 anos, é serva. Que coração. Porque eu vou te falar, Jacó, além de 14 anos de tratamento e mais 6 anos trabalhando naquela brabeira sendo roubado, um total de 20 anos de tratamento, meu irmão. Digamos assim, né? Não são 20 dias, né? Todos têm os seus 13 anos, seus 20 anos com Deus. Assim, todo aquele tratamento, chama de perder a mulher que ele mais ama. Mais ama. Só por aquela mulher, cara. Ele trabalhou 14 anos, você tem noção disso? Não são 14 dias, irmãos. Um ano passou rápido. 14 anos, que ele trabalhou 7, aí deu a outra e teve mais 7. 14 anos. E Deus levou aquela mulher cedinho. Não, e detalhe que levou por um fato também que ele amaldiçoou ela. 14 anos. Não, tudo bem, mas assim. Tá, fica tratado aqui. Mas o que eu quero explicar assim, 14 anos e ela foi. E ela lhe deu o filho que ele mais amava, que era José. E que Deus o tomou. Assim entendemos, que José explica depois, que não foram os irmãos que venderam, mas foi Deus que mandou ele adiante, para que pudesse conservar a linhagem do povo de Israel, né, por cumprimento da palavra do Messias. Então assim, Deus ainda tomou o filho dele para poder usar para um propósito, sem contar para ele. Porque não tinha condição de Deus chegar, olha, vou pegar teu filho e tal, vou levar lá, mas você fica tranquilo. Não tinha. Deus tinha que contar com Jacó, assim, olha, você vai ficar 13 anos achando que o teu filho está morto. Esse é o trato. Eu não posso te falar nada. E vou estar com teu filho lá. Depois de 13 anos, aí vai passar mais 7, que é o de abundância. Não precisou, né? Bota aí 20. Então, depois de 23 anos, quando começa a primeira 2, 3 anos de fome, ele tem essa oportunidade do reencontro. Olha só. Deus pôde contar com Jacó. Deus pôde contar com Abraão. Então, assim, o que é legal quando você vê esses homens aqui? Deus pôde contar com eles. Aí a pergunta é, será que Deus pode contar comigo para uma situação dessa? Porque, olhando por um lado, o evangelho pregado hoje é que Deus... que a gente possa contar com Deus, no sentido de fazer tudo o que a gente quer, né? E às vezes Deus precisa contar em certas situações delicadas conosco. Mordecai, Esther e tantas outras situações que o horário não vai permitir para a gente se ater aqui o versículo 9. O final, ele poderia terminar revoltado com toda essa situação. De Doeg, dos todos os sacerdotes mortos, tudo podia gerar uma revolta, como você falou, mas ele diz assim, dar-te-ei graças para sempre, porque assim o fizeste. Na presença dos teus fiéis, eu esperarei no teu nome, porque é bom. Olha como é importante conhecer o Senhor. Eu acho que o grande problema das pessoas é que são as expectativas que elas criam em torno de Deus. A gente olha a Deus muitas das vezes por uma maneira muito pequena. E criamos expectativas daquela coisa tão pequena. Mas se a gente olhar porque Deus é macro, tá? Essa expectativa se torna muito mais ampla. E ele não tem a obrigação de ter que acontecer da forma como eu pintei o quadro. E a gente às vezes insiste em achar que Deus tem que fazer daquela maneira ali. E se ele fizer por um caminho diferente, ainda que seja de bênção, a gente tenta entender que não foi Deus que fez. Porque ele não obedeceu o caminho que nós descrevemos. Ele usou os recursos dele, que não tem obrigação alguma de ser os meus, de ser a estrada que eu criei. Entendeu? Eu não criei uma estrada, na verdade, que a gente criou com os atalhos.
Deus manteve a estrada dele sempre no mesmo lugar. Então, acontece, essa expectativa ela faz isso. A gente cria expectativa e o grande problema da expectativa é que ela obriga humanamente as pessoas a criar tempo, sabe? Criar um relógio para aquilo acontecer. Tá? Eu não tenho obrigação nenhuma de atender o ponteiro do meu relógio. Tá? A gente tem o hábito de achar que só porque Deus não está obedecendo o relógio, tá? E tem uma coisa pior ainda, tudo é o seguinte: quando muitas das vezes as pessoas também criam uma expectativa e ela criou o relógio, o tempo. Tá? Ela só falta dizer o segundo em que vai se dar o evento. O grande problema é que aí Deus nos chama a uma outra coisa. Se você me cria essa expectativa, eu exijo de você uma contrapartida. Eu exijo de você obediência de fé. E aí começa. Por quê? Enquanto tá longe daquela data que você predeterminou, as coisas não vão bem. Caminham bem. Quando começa a se aproximar, ou pelo menos a metade do caminho percorrido, você começa a pedir a Deus alguns sinais de que aquela coisa de realmente estou no caminho. E até vai dando. O grande problema é que quanto mais vence aqueles sinais, você quer mais sinais. Algo que a gente não faz, a gente não percebe, é que a fé está fraquejando. Porque quando eu peço sinal, eu estou pedindo reforço a minha fé, entendeu? Aí quando a gente percebe que a data está muito perto, mas nenhum evento aconteceu para que justificasse que aquilo de fato vai acontecer, eu volto atrás. Porque as águas não estão batendo mais nos tornozelos. Ele agora exige que ela passe para os joelhos e vá até os lombos, até os quadris. Tá? Eu vou ter que me aprofundar. E se Deus te convida para aprofundar, é como Davi fez. Deus foi convidando Davi o tempo todo para se aprofundar. Aprofunda o seu relacionamento comigo, você vai conhecer quem eu sou. Todo dia me revelarei um pouco mais para você. Tá? E Davi experimentava isso o tempo todo. O grande problema é que nós colocamos tanta coisa na frente que a gente perde esse fio da meada aí com Deus. Eu costumo dizer que tem pessoas que elas costumam ficar andando em círculo. Não percebe que estão andando em círculo. É como aquele moinho holandês. O cara vai lá, bota um monte de milho na pedra, destrava ela fica girando lá o tempo todo, sacando milho lá, sacando milho, aquela mesma som, ela nunca muda. Tá viciado. Tá? E tem gente que vai deixando cauterizar o problema. Se deixar cauterizar o problema, aí fica mais difícil. Porque você remover alguma coisa que está cauterizado é complicado. É duro demais, entendeu? Então, o que Deus, quando eu olho, às vezes, um dia desse eu estava lendo um trecho e foi em Mateus 27, 27 quando está toda a ressurreição, a gente olha que Cristo tinha dado uma recomendação aos seus discípulos para que permanecesse ali, né, tudo. E ele via sempre o tempo todo dizendo: no terceiro dia vou ressuscitar. No terceiro dia vou ressuscitar. A expectativa, quando ela é gerada de forma errada, ela faz a gente se precipitar nas coisas. Tá? E naquele dia houve uma precipitação. Porque se Cristo falou que ressuscitaria no terceiro dia, por que aquelas mulheres saíram nas primeiras horas do terceiro dia, passaram por uma feira, compraram especiarias e foram até o túmulo? Se a promessa era de ressurreição. E o terceiro dia só terminaria às 23 horas e 59 minutos. 59 segundos. Mas foi nas primeiras horas. Elas preferiram cumprir um ritual. E a gente às vezes faz isso, fica cumprindo um ritual. O ritual não nos faz alcançar nada. Só nos faz repetir coisas velhas, coisas antigas. Entendeu? E naquele dia, naquele mesmo texto, a gente vê os 2 discípulos caminhando para Emaús. E a gente vê Cristo tendo que fazer um reparar.
Porque aqueles 2 homens que iam para Emaús, se Cristo não faz uma intervenção na vida daqueles 2 homens, eles não anunciariam o evangelho da promessa, mas ele anunciar o Cristo do sepulcro. Porque no texto a gente já diz que eles estão caminhando com Cristo e falou: és tu tão forasteiro que não viste e não sabes o que acontecesse em Jerusalém? Aquele da qual nós tínhamos a esperança que remisse a Israel. Esse era o evangelho que ia ser pregado. Mas Cristo, sabendo disso, se antecipou, foi até eles e fez uma intervenção. Às vezes a gente está numa perspectiva com Deus, mas Deus quer fazer algumas intervenções na vida da gente. Entendeu? E essas intervenções é para manutenção do propósito dele. E a gente tende a, muitas das vezes, não concordar. Porque eu tenho algumas coisas, alguns objetivos, muitos pessoais, Senhor, que eu até tento, eu até gostaria de abrir mão. Mas estou tão difícil, porque fazem parte de minhas realizações pessoais. Mas Deus, se tem um propósito com a vida de cada um, Ele sempre vai fazer uma intervenção. Essa intervenção visa sempre a manutenção do seu propósito, não do meu. Amém. Não do meu. Davi experimentava isso o tempo todo. Deus está fazendo intervenções, e sempre vai fazer intervenções. Até volta, Cristo vai fazer essas intervenções. As nossas expectativas nem sempre serão correspondidas. Eu achei interessante quando ele falou sobre ritual, né? Eu me vi tão praticante de rituais, assim, de ir pra igreja, né? Você vai pra igreja, você passa 2 horas ali, pô, não desce uma lágrima, entendeu? Eu tô falando, pô, é um ritual, até uma ceia, pô, é um ritual, né? Assim, a gente faz muitas coisas por rituais. Davi quebra qualquer ritual, ele se derrama, ele se expõe, ele se humilha, ele é humilde, sabe? E me parece que isso não é só porque a circunstância que ele está vivendo é difícil, não. Me parece que isso é no tempo da bonança e no tempo da escassez. Ele sempre querendo fazer alguma coisa nova para Deus. Sempre tentando buscar agradar o coração do Senhor. Porque quando ele dá-te ao Senhor por todos os benefícios que tem dado, você vê ali um coração grato, não é pelo tesouro do palácio, não é pelo dinheiro que ele tinha, pelos benefícios espirituais, pela pessoa que ele era em Cristo, pela saúde, por onde Deus tinha chegado com ele, né? E por tudo que Deus tinha feito num contexto, mas você vê ali coisas espirituais, ele não foca bênção ali financeira, como você mesmo comentou, ele não tinha um coração preso quando ele agradou, quando ele falou aquilo para o Senhor, ele não tinha um coração preso a bens materiais. E eu me pego muito com esse pecado que ele está falando aí, cumprindo rituais. Isso, pelo menos na minha vida, precisa ser mudado. Até mesmo para você adquirir a promessa. Talvez a gente jejue e ore e peça a Deus pela promessa, pela uma bênção, mas é ritual. Deus não quer aquela oração, para ouvir aquela oração para te dar o que Ele tem para te dar. Né? O que Ele quer é uma atitude diferente, uma atitude igual a de Davi. Né? Mais sinceridade, mais quebrantado, né? Coração mais quebrantado, entrega, né? Menos justiça própria, e assim a gente vai. O salmo diz que a graça do coração, a graça de Deus, ele satisfará o quê? O desejo do seu coração. Agradar o Senhor. Coisas mais simples. Agrada primeiro do que Ele quer fazer, do que Ele tem para você, e Ele vai cumprir depois as coisas que estão no seu coração, se essas coisas não atrapalharem o seu propósito. Coisas mais simples, a gente complica muito, né? Ah, a gente complica muito, é verdade. A gente complica muito. Achei muito interessante como é que termina, né? Esperarei no teu nome, porque o Senhor é bom. Um sacerdote só fugiu naquele dia, né? E foi encontrar Davi, foi o que deu a notícia, né? E ficou servindo o Senhor do lado de Davi. Eu acho que realmente as coisas mais difíceis, quando o irmão estava compartilhando, eu estava pensando nisso, falando do caminho do atalho, né? Lembrei do texto de Isaías que diz: porque os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, né? Os seus caminhos. Então, tem um caminho dele e tem o nosso, né? O pensamento dele e tem o nosso. E a graça toda é a gente entender aquela voz que falou com João: vem aqui para o alto. E a gente sair, né? E realmente
estar com esse pensamento, como Paulo diz, agora que vós ressuscitaste com Cristo, né? O tempo todo assim, tirar a gente daqui e levar a gente a essa situação na vida prática da gente. E me parece que Deus faz isso, Xande, através da crise. Porque, na verdade, quando o homem de Deus sabe, é a pior coisa do mundo, cara. Quando você sabe tudo, quando eu sei. Não, tá, já sei, isso não tem. O melhor momento para o homem de Deus é quando ele não sabe. A maioria das vezes Moisés se portava como não soubesse, por isso que ele ia perguntar. Quando é que a gente não sabe, irmãos? Quando a coisa foge do nosso controle. Quando foge do nosso controle, a gente está em crise. O que é a crise? A oportunidade de subir um degrau com Deus. A gente olha a crise, hoje em dia, as pessoas até ensinam isso como maldição. Crise como vento, problema. Só que, na verdade, a crise é a única oportunidade de crescimento real. Porque eu não sei e vou aprender. Porque o que eu já sei, eu não estou crescendo, pô. Dá tabuada pra gente ficar fazendo aqui do Samuel. O que adianta ficar tirando onda? 2 vezes 3, 6. Aí, Mateus 6,33, aí não sei o que, Salmo 23. O que adianta isso, irmão? Isso não adianta nada. Adianta quando vem o dia difícil, como Jesus falou, quando vem o dia mal, aí o Senhor nos ensina, que a gente fala assim, pô, tem lições que são difíceis. A lição de Jó fez com que ele perdesse 10 filhos num dia. E que ele perdesse todas as suas riquezas. Mas quem conversou com Deus dentro de um redemoinho? Que você conheça. Quem apareceu um redemoinho, Deus dentro dele falando? Porque poucos também, como o irmão falou, querem subir esse degrau, né? Poucos querem subir esse degrau. Poucos querem aceitar espinho na carne. Avançar nas águas. Poucos querem ficar com a água no lombo sem controle. Eu mesmo, vou bater o controle. Você... Qual é a sensação? Quando você perde o controle, vem a crise, você não sabe. E se você reparar, o que Jesus fazia o tempo todo na vida dos discípulos? Colocava eles em crise. Felipe, dá de comer aí, pessoal. 5 mil. Dá de comer aí, Felipe. Senhor, mas se eu tivesse 200 denários, mas como é que o senhor pede uma coisa dessa? Como é que eu vou fazer isso? Eu não sei resolver isso. O que ele fez? Botou o cara em crise, meu irmão. Por quê? Porque ele quer que ele cresça. Ele quer que ele cresça. Ele quer que ele entenda que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Você não escutou isso, Felipe, quando era pequenininho na sinagoga? Vamos botar isso na prática agora, cara. Vamos pegar o pãozinho e o peixinho aí e vamos alimentar 5 mil. Você quer andar comigo mesmo, cara? Vamos embora. É crise. Só que o cara não quer, pô. Ele quer ter 200... Ele mesmo falou, ele quer ter 200 denários para chegar lá e comprar o pão e dar pro pessoal, pô. Porque é isso que eu quero também, gente. Talvez é o que todo cristão normal queira, é o quê? Um caminho aqui de baixo, mais seguro. Quem mandou o vento lá? Jesus, quando se aproximou igual um fantasma andando sobre as águas, ele podia ter chegado de qualquer momento, ele podia ter aparecido dentro do barco. Calma, galera, eu já tô aqui. Você acha que Jesus queria acalmar a galera? Se ele quisesse acalmar a galera ali, calma aí, galera, tá tranquila, calma aí, vento. Ó, pô, igual a gente faz com o nosso filho. Ele não queria acalmar. Ele queria saber o grau de desespero que os discípulos podiam ir, pô. Por isso que ele ficou do lado de fora de barco, deixando solapar no barco. Eu tô aqui, nego. Porque só acabou a tempestade, a escritura diz, quando ele entrou. E deixou solapar ele lá, pô. Vamos ver. Uma hora eu não vou estar aqui. E vai ter gente chicoteando as costas desses caras. E Tiago, que está no canto do barco, vai perder a cabeça a fio de espada. Então eu não pode ser mole. Eu tenho que dar estrutura, eu tenho que dar rigidez. Eu tenho que formar caráter na vida desses homens. Porque eles vão receber depósito de Deus, eles vão ter que ser firmes. Eles vão ter que ter estrutura, meu irmão. O negócio vai cercar, não vai poder ficar preso a sentimento. Não vai poder andar conforme a vista. Não vai poder ter calo. Esses caras vão perder crianças, vão perder mulheres. Esses caras têm que ser firmes, irmão. Deixa a tempestade solapar as costas desses homens. E não é isso que você acha que às vezes que o Senhor faz com a gente? Não, claro, muito mais leve, Marcelo. Ainda bem que você me corrigiu, irmão. Eu aceito a sua repreensão. Muito mais de leve. Graças a Deus. O apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 8, ele no verso 18 diz assim: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente
não são para comparar com a glória em que há de ser revelada. Depois ele escreve em 2 Coríntios, no capítulo 4, nos versos 16, 17, ele diz assim: por isso não desfaleçamos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se revela de dia em dia. Porque a nossa breve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas ou imutáveis. Alguém que vivia como Paulo, tem tanta experiência de adversidade, de tanta luta, para chegar a escrever isso aqui, eu vou dizer uma coisa para você. Achei que está num momento da vida assim. Eu não digo no momento da vida, mas no momento com Deus assim, que experimentando coisas que... Ele estava muito na cruz. Porque tava amor, mas não vivo mais eu, né? Não vivo mais eu. Aí tá. O cara para chegar... Bah, ter uma entrega desse tamanho assim, talvez por isso, talvez Deus conhecia ele muito antes dele servir a ele, e por isso Deus fez tanta questão de o ter. Porque sabia que uma vez que esse homem domador, tá? Ou esse cavalo, esse burro brabo, né? Esse burro brabo, esse boi brabo, uma vez que fosse domado, se tornaria talvez o boi mais poderoso na mão do Senhor ainda, entendeu? E Paulo acho que vai experimentar isso. E olha que desculpa o que eu vou falar aqui, tá? Tá gravando. Agora eu tô lendo um livro, até de um pastor amigo meu, ele acabou de lançar. Chama-se O Cesto da Adversidade. E é baseado todo ele na vida de Paulo. E eu confesso para você que eu me encantei. Eu sabia até dos 10 anos que Paulo passou lá sozinho, pregando para meia dúzia de crentes, até o chamado dele para os gentios. Até ele ser lembrado. São 10 anos da vida dele assim. Ele que era colocado no cesto e depois é mandado para Tarso. Tá. E eu fico no esquecimento lá durante 10 anos. Durante 10 anos, Paulo está sendo moldado pelo Senhor. Durante 10 anos, Paulo está sendo tirado os espinhos velhos e feios da vida de Paulo. Durante 10 anos, todo aquele nível de conhecimento de Paulo, o Senhor está fazendo reparos. Durante 10 anos, Paulo está lá aprimorando a sua mensagem. Durante 10 anos, o Senhor está tratando... Você conhece muito, Paulo. Você foi um homem muito bem preparado. Entretanto, não falará acerca disso daquilo que você aprendeu, mas falará daqui para frente acerca do que eu te falo. São 10 anos até ele se tornar o homem que vai ser e ser lembrado por Deus. Eu fico imaginando se a gente, de alguma maneira, Deus deixasse a gente de falar com a gente por 10 anos. Ou nos deixasse num canto qualquer por 10 anos, ou não esquecesse num canto por 10 anos. E as angústias batendo o tempo todo, as dores batendo o tempo todo. E a gente muitas vezes não entendendo que está sendo forjado por Deus. Paulo foi forjado. Eu acho que a vida da gente é todo dia forjada por Senhor. Porque o fato da gente abrir mão de alguma coisa todo dia, eu estou deixando Deus me forjar. O fato de que algum desejo meu, alguma vontade minha, ela não prevaleça, e eu concordo que ela não prevaleça, tá? É uma coisa a mais para que demonstrando o quanto nós estamos crescendo ainda. Paulo fala dizendo o seguinte: conhecei e procedei em conhecer o Senhor. Alguém que toda essa experiência que tem de vida aqui vai falar isso preso em Roma, e diz que a cada ficava de 6 em 6 horas um guarda acorrentado a ele ainda que estivesse na sua casa, e ele ainda tinha condições de fazer isso. Será que talvez a gente, em alguma experiência dessa, a gente pudesse escrever alguma coisa nesse sentido? E alguma privação? O mais duro pra gente, na verdade, não é o momento fácil, o momento tranquilo. O mais duro pra gente é o momento da privação, quando a gente foi privado de alguma coisa. Privado de um sonho qualquer,
Entendeu? Privado, na perda, por exemplo, na perda de um filho. É uma privação. O Senhor me privou de agora de dar criação ao filho, de dar ensinamento. O Senhor me privou. Isso é que é mais duro, fazer como essa mulher fez. E mesmo naquela privação de não poder passar parte da vida dela dando ensinamento para aquela criança, ela assim teve força para glorificar o Senhor. O Senhor deu, o Senhor tirou. Eu acho que o que Deus quer da gente todo dia é isso. Que estejamos capazes de concordar com as decisões dele. Nós precisamos ser capazes de concordar com as decisões dele. Se a gente for capaz de fazer isso todo dia, eu digo para você que cada dia, cada vez mais estaremos mais perto do céu. Porque eu costumo dizer que se a gente abrir mão todo dia de alguma coisa, mas em prol do Evangelho, de anunciar o Evangelho, tá? Aproximamos do céu. Mas enquanto a gente brigar com Deus, porque Deus de alguma maneira não concede alguma coisa que julgamos ser tão bom para nossa vida, tá? Talvez ele não vai dar, ou talvez ele não vai garantir alguns sonhos de nós aqui por uma questão muito simples. Porque esses sonhos vão se confrontar com a vontade dele. E a vontade dele tem que prevalecer. Ela não pode ficar em segundo plano. Ela jamais vai ficar em segundo plano na vida de qualquer um. Eu posso até abrir mão de não fazer. Eu posso fazer isso. Eu tenho esse direito de escolher. Tá? Mas se eu julgo e entendo que fazer é a melhor coisa, aceitar é a melhor coisa, é muito melhor, é muito mais fácil. Então, se eu faço isso, eu estou dentro do projeto de Deus. Deus está, então, interessado, fazendo o quê? E agora ele tem eu como membro participante do seu grande projeto. Se fosse assim, se Deus fosse um Deus que pudesse a qualquer tempo revogar qualquer decisão dele, ele teria feito isso logo no início. Lembra Adão e Eva? Quando os dois lá erraram, Deus poderia falar assim, vou acabar com esses dois aqui, vou fazer tudo de novo. Mas Deus não volta atrás nos seus propósitos. Deus vai lá e fere um animal, mata um animal, faz o primeiro derramamento de sangue, a primeira ação de salvação. Tá? Ainda pega a pele daquele animal. E o texto não fala que são 2 animais, mas eu acredito que é 2, porque algumas traduções diz que o texto diz que é pele de texugo. O texugo é um animal muito pequeno, tá? E se fosse isso mesmo, seriam 2 animais, porque a salvação seria individual. Então Deus se preocupa logo no início de dar manutenção do seu propósito. Davi experimenta isso na vida dele o tempo todo. Tá? E Deus, quando pega cada um de nós aqui e escolhe para um propósito, tenha certeza de uma coisa: ele vai dar manutenção daquele que se propôs a fazer com a vida de cada um de nós. Ele não vai abrir mão. Eu posso abrir mão de não fazer. As consequências serão minhas. É meu coração que vai ficar mais pesado. É minha vida que vai perder sentido. É eu que vou ficar com um sentimento de desesperança. Mas se me lanço a fazer e concordo com o projeto de Deus na minha vida, o meu coração salta de alegria, minha alma explode dentro de mim. Somente diz que a minha alma chega a se alegrar dentro dele. Tá? Então eu acho o seguinte, que Davi, diferentemente de Saul até começa bem a carreira dele. A carreira dele digamos assim, no Evangelho Antigo, tá? Você até começa bem, mas se deixa levar pelas suas vaidades próprias. E aí o poder, o sucesso toma conta dele, e ele não é capaz de ver que todo reinado um dia tem que acabar. O reinado humano passa, tá? E Deus estava escolhendo uma outra pessoa. Eu acho que Deus, quando pega um grupo como esse aqui, quando pega nós, Deus tem propósito bastante diferente. Talvez não seja o mesmo propósito da vida de cada um, seja um propósito bastante diferente. Mas já imaginou que se a gente obedecesse pode ser muito mais fácil? Muito mais fácil, menos doloroso, menos de desgaste emocional.
quanto desgastamos emocionalmente por não cumprir aquilo que Deus quer que façamos. Quantas noites de sono a gente às vezes fica na cama lá rolando para lá e para cá, porque Deus está chamando de madrugada para falar, mas a gente não quer acreditar que Deus quer falar. E eu até posso dizer isso porque eu vim do mundo batista, e batista tem uns conceitos bastante diferentes das demais igrejas por aí, entendeu? Porque batista tem um hábito muito feio de achar que Deus só fala nas escrituras que Deus está alimentando. Não, Deus tem muito mais do que isso. Tá? E algumas vezes eu estava de madrugada, 2, 3 noites, sem conseguir dormir, virado na cama, para um lado, para o outro, eu vi levantar e disse, tá bom, Deus, só quer falar comigo? Tá, e eu posso dizer para você que a última vez que isso aconteceu, eu fiquei por umas 2 ou 3 horas sentado na minha cozinha, e Deus, para provar para mim que estava falando comigo, me desculpa que eu estou falando uma experiência própria, tá? Deus para provar que estava falando para mim, e eu falei assim, eu repreendo, porque Deus não fala assim. E comecei a repreender duramente, tentado, e Deus falou assim, pega a Bíblia, Isaías 54. Aí eu fui lá, peguei a Bíblia, falei, conheço o texto, olha o que eu respondi. Eu conheço o texto, conheço o Tiago, mas abri. E fiquei lá lendo lá. Enquanto eu lia, depois eu voltei e falei assim, meu Deus, se você não está falando comigo, eu vou dizer para você. Aí eu voltei a repreender, porque Deus voltou a falar sobre tudo, porque ele iria me revelar outra coisa ainda. Eu voltei a repreender, isso que eu voltei a repreender, ele falou assim, você acha que o diabo seria capaz, te incomodaria de madrugada para você vir ler Bíblia e você orar? Acha mesmo que o diabo ia fazer isso? E aí Deus falou algumas coisas pra mim que eu vou dizer pra você. Eu digo pra você que estou tentando vencer a crise até agora. Porque abrir mão do que Deus quer, abrir mão do que você quer, do que Deus quer de você, é uma luta. E eu falei assim, Deus, eu vou ser muito justo com o Senhor. Assim, se eu jogar por hoje, eu não consigo. Mas se o Senhor me ajudar um pouquinho todo dia, eu estou disposto a fazer. Mas me ajuda todo dia um pouquinho a abrir mão do que o Senhor está querendo que eu abra mão. E eu hoje confesso que o coração está muito mais leve, muito mais tranquilo. Porque estou acostumando com a ideia de aceitar. Estou acostumando com a ideia de aceitar. Quando a gente costuma com a ideia de aceitar as coisas de Deus, a vontade de Deus, as coisas começam a a caminhar ficar mais leve, mais tranquila. Porque eu não tenho que lutar todo dia mais contra aquela vontade de Deus. O bom de Davi é que Davi, já desde o seu início da sua caminhada lá, quando ele cuidava ainda das ovelhas lá ainda, ele já vivia as experiências. Entendeu? E ele traz para a sua vida de adulto a experiência de adorador, a experiência de pastor, a experiência da obediência, a experiência da salvação. Porque afinal de contas, ele mesmo vai dizer quando lutou com Golias que ele matou um leão e um urso. Tá? Então ele leva isso para a vida de adulto. Será que somos capazes de lembrar de coisas que quando nós estávamos no Evangelho, quando éramos mais jovens, e que pode ter um grande valor ou um grande peso hoje na fase que nós já vivemos? Davi trouxe tudo isso para a vida dele. As experiências aprendidas quando ainda estavam lá no início foram fundamentais para a carreira dele. Amém. O irmão quer... Os irmãos ficaram... Sono, irmão? Ou pensando? Eu queria só estar até compartilhando, né, que eu estou lendo Gênesis também. Eu lembrei muito de Jacó, né? E no domingo Deus também assim, falou muito comigo nessa passagem, né, que ele luta com Deus. Né? E eu até escrevi também, né? Escrevi até umas folhas, né? E assim, é interessante, né? Porque assim, às vezes, né, o que Deus ministrou no meu coração, que naquele momento, mesmo assim, Deus tendo abençoado ele, né,
estando sempre com ele, ele já tinha assim, né, alguns bens, né, já tinha questão financeira, mas ele ainda não tinha tido ainda encontro real com o Senhor, né? Ele não conhecia, na verdade, Deus face a face. E naquele momento, né, onde é colocado aqui, né, que ele precisou ficar sós com o Senhor, e às vezes a gente precisa ficar sós, né, com o Senhor para a gente entrar na presença dele, né, de uma forma real, de uma forma verdadeira e saber quem ele é, né, reconhecer quem ele é e reconhecer quem somos nós, né, nele, né, e quem somos nós se não estivermos nele, né. E nessa passagem ele começa, né, ele na verdade ele deixa eu abrir aqui. É um pouco antes, né, do encontro dele com Saul, com Esaú. Fala de Jaboque, né? É interessante que aqui, né, ele luta com Deus, né, mas antes disso, ele na verdade, ele na verdade, ele passa, deixa eu ver aqui, ele passou, né, tudo que lhe pertencia, né, na verdade ele ficou a sós com Deus, né, ele se livrou, né, digamos assim, né, das mulheres, das servas, dos 11 filhos e ficou a sós com Deus. Só que assim, no caso assim, a teimosia, né, de como ele lutou com o homem até o romper do dia, né, e o que Deus ministrou no meu coração, né, foi assim, que às vezes, né, a gente não se cansa de lutar, né, e aqui no caso ele fala assim, né, que vendo que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Então às vezes, né, Deus só quer apenas um coração rendido, ele quer tocar o nosso coração, né, mas foi necessário, na verdade, Jacó tem uma marca física, tem a marca no corpo, né, pro resto da vida dele. Então, às vezes, né, Deus nos leva para alguns desertos e às vezes ele quer o quê? Um coração quebrantado, um coração rendido. Ele não quer marcar, né, o nosso corpo, mas às vezes algumas pessoas precisam ser marcadas no corpo, porque vão lembrar daquilo ali pelo resto da vida dela. Mas às vezes Deus só quer tocar o coração, não quer deixar a marca no corpo. E aqui ele coloca que ali ele é abençoado, né? Mas quando ele se cansou de lutar, né? Não foi enquanto ele resistia, no caso, a quem é mais forte, né? A quem é mais forte do que a gente, enquanto a gente resiste a Deus que é mais forte do que a gente, né? A bênção não vem, a bênção não chega, né? Mas a partir do momento, né, que ele acabou tendo que se render, né, de uma forma, né, ou de outra, ele teve que se render, ele foi abençoado, né, ali mesmo Deus abençoou, né, e a partir daí ele viu Deus face a face, né. Então alguns desertos, né, alguns momentos são necessários para a gente ver Deus face a face e Deus trazer salvação para a nossa vida, né. E ele seguiu o caminho dele, né, nasceu o sol, mas, né, quando ele estava atravessando o Peniel, ele estava manquejando de uma coxa. Então, na verdade, ele ficou marcado, né, para a vida inteira, né, mas com a marca física, né. Isso me lembrou muito um testemunho de um pastor que eu vi, que Deus já tinha falado com ele, né, várias vezes, e ele debochava muito de Deus, né, não se quebrantava, e Deus falou: eu vou marcar todo o seu corpo, né, e você não vai esquecer. E, assim, foi uma coisa trágica, né, ele foi alvejado, acho que mais de 25, não sei, né, e hoje ele tem o corpo todo marcado, mas assim, prega, né, em várias igrejas, obedece, é obediente e tem o coração totalmente quebrantado, mas foi preciso a marca no corpo, né, então, né, que não seja necessário, né, Deus marcar o nosso corpo para a gente conhecê-lo face a face a cada dia e se quebrantar também, né, a cada dia. Esse texto está onde, Gênesis? 32, 32, né? 22 a 32. Muitos ouvem esse testemunho e já aprendem antes de serem marcados, né? Às vezes a pessoa
Eu tenho um pastor muito amigo meu, eu chamo ele de pastor, mas ele não gosta, é irmão Heber. Ele também foi assim, o Senhor falou com ele, Heber, quando ele chegou no Rio de Janeiro, faz a minha obra. E que nada, muito namorador, que nada, Senhor, tem praia e tal, a mulherada ainda, ele ouvia a voz de Deus falando com ele, Heber, faz a minha obra. Na terceira vez ele estava no térreo do prédio, o Senhor falou assim, faz a minha obra, Heber. Aí quando ele terminou de falar, escureceu tudo, ele ficou cego. Aí ele correu, a mulher achou que ele estava brincando. Vem cá, mulher, vem cá, mulher. A mulher, muito brincalhão, né? Achou que ele estava brincando. Eu já o conheci cego há 11 anos atrás. E ele tinha muita autoridade ali quando pregava. Ele, irmão, eu estou pregando aqui, eu estou cego pela minha desobediência. Mas ele pregava, orava e os irmãos eram curados. Mas ele falou assim, Deus falou que não vai me curar, que a minha cura vai ser ao longo da caminhada. Teve que marcar ele, minha cura vai ser ao longo da caminhada, na minha obediência. Quando foi 1 ano agora, ligou lá para casa e estava vendo os primeiros vultos já, né? Vendo algumas coisas assim, né? É interessante você ver que ponto Deus chega para governar sobre a vida de um homem, né? Eu lembro muito de Ezequiel, né? Falando, eu hei de governar sobre vós, custe o que custar. Falou para Israel, vocês vão me conhecer, eu sou Senhor. Eu vou governar, custe o que custar. E às vezes na nossa vida é assim como falou, né? O Senhor vai governar. O céu governa sobre a terra, irmão. Vai descer. Agora, como o irmão falou, se vai ser... Concordando. É melhor concordar. Andar de peixe é ruim, né? Andar de...